Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago, pela segunda vez, um escritor que já foi abordado aqui antes. No caso, estou falando de Ledo Ivo. Se você ainda não conhecia o canal, ou se você já conhecia, mas não lembra, o nosso segundo vídeo, no ano passado, foi sobre o poema A Marmita. Aliás, esse é o meu vídeo mais assistido neste 1 ano de existência. Se você acompanha o canal, ou se você não acompanha, no meu último vídeo eu falei que, agora que nós já temos 1 ano de existência, eu posso vir, conforme seguirem as minhas leituras, repetir um ou outro autor que já foi trazido aqui. E se você acompanha o canal ou não, recentemente eu fiz um vídeo sobre Amos Oz, grande escritor israelense, falecido há pouco tempo. Eu fiz um vídeo sobre uma fábula moderna dele, chamada, de repente, As Profundezas do Bosque. E essa escolha foi movida por conta de um desafio, de uma tag, de um canal que eu sigo aqui no YouTube, chamado Literapia e uns Buquês de Etc., de uma psicóloga formada em letras, que prescreve livros, chamada Laura. E nessa tag dela, ela desafiaria que lêssemos 3 livros, não livros específicos, mas com temas específicos, que estão relacionados ao outono, porque ela criou essa tag no começo da estação do ano, outono. E esses 3 temas eram, em primeiro lugar, um livro que falasse justamente de árvores, de plantas, de frutos. Em segundo lugar, uma biografia, porque quer dizer que é um fruto da humanidade, da sociedade, uma pessoa que é fruto do seu tempo e espaço. E em terceiro lugar, um livro que abordasse uma grande mudança, uma revolução. Pois bem, o livro do Amos Oz que eu peguei, de repente, nas profundezas do bosque, eu disse que eu fui relativamente enganado por conta do título. Eu achei que falaria de bosque, de árvores, de plantas, mas não foi bem assim. Dessa vez eu peguei o que eu achei que seria uma autobiografia, Confissões de um Poeta, do próprio Ledo Ivo. E eu devo dizer que eu fui enganado novamente. A Laura deve estar pensando assim, mas esse rapaz ele está me enrolando, ele está trapaceando. Primeiro ele pegou um livro que não tem a ver com árvores. Agora ele pegou um livro que não é uma biografia. Mas o que está acontecendo? Me desculpe, eu fui enganado também. Pois bem, então o livro de hoje, ainda que não seja uma autobiografia, eu vou explicar o porquê. E já digo de antemão que eu indico muito esse livro, sim, é Confissões de um Poeta, de Ledo Ivo. Bem, antes de tudo, devo dizer que há muitos anos eu estava atrás deste livro, Confissões de um Poeta, de Ledo Ivo, desde que, há muitos anos atrás, eu ouvi um podcast do Mário Sérgio Cortella, para quem não sabe, professor, escritor, filósofo, palestrante muito conhecido. E neste podcast, de apenas 2 minutos, ele fez uma citação de um texto do Ledo Ivo que eu gostei assim que eu ouvi. E, desde então, eu comecei a procurar onde é que estava essa citação. Comecei a ler os poemas, descobri que o Ledo Ivo foi um grande poeta brasileiro, pertencente à Academia Brasileira de Letras, amigo íntimo de grandes poetas como Manuel Bandeira, como João Cabral de Melo Neto, e que, quanto mais eu lia, menos eu achava a citação. Eu falei, onde é que está, meu Deus? Até que eu descobri que estava nesse livro, Confissões de um Poeta. Não era parte de um poema, porque esse livro, na verdade, ele é de prosa, na verdade, prosa poética, embora tenha, sim, aqui alguns versos. Pois bem, então há pouco tempo eu adquiri o livro. Vou ler de antemão aqui o trecho que me fez querer conhecer essa obra que eu gostei tanto do trecho. Diz assim, é um capítulo chamado Que o Leitor Dê o Primeiro Passo. As chamadas influências ajudam o artista a fixar a sua originalidade íntima. São, na verdade, afinidades eletivas, descobertas de uma genealogia espiritual.
Só nos influencia aquilo que já está em nós mesmos. Eu ouvi isso aqui e falei, gente, genial, maravilhoso. Só nos influencia aquilo que já está em nós mesmos. É isso. É o que o Ítalo Calvino, aliás, tem um vídeo sobre Ítalo Calvino aqui. É o que ele diz no seu ensaio Por que ler os clássicos? Que o clássico é aquele livro que a gente lê e a gente sente que aquilo faz parte de nós. Aquilo, nós já havíamos pensado aquilo, mas não naquelas palavras. É uma redescoberta, na verdade. Eu pensei, eu li e eu falei, quero esse livro. Muito bem. Então chegou a hora de ler Confissões de um Poeta. Aproveitei a deixa da Laura, fui atrás e fui ledamente enganado. Porque o livro não se trata de uma autobiografia. É sim um livro de memórias. Ele ganhou, aliás, o prêmio de melhor livro de memórias no ano em que foi escrito. Mas, na verdade, ele é uma mistura de crônicas, de reflexões, de aforismos, de alguns versos, e que muitas vezes parece rascunhos de textos. E existe um texto aqui em que ele diz que livro é esse? Que não é um livro de memória, não é um livro de poemas, não é um livro de prosa. Que livro é esse? Tem restos de vários textos que não entraram em outros textos já completos, já firmados em si. Que livro é esse? Então, uma reflexão do próprio Ledo Ivo. Então, foi de certa forma um engano, mas que eu gostei muito. A leitura é bem fácil. E o Ledo Ivo aqui, o que ele faz? Ele faz várias reflexões acerca de vários assuntos, mas principalmente sobre a arte de escrever. Ele tece sim alguns comentários sobre a sua infância, sobre seus conhecidos, grandes nomes da nossa literatura. José Lins do Rego, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Graciliano Ramos. Aliás, uma curiosidade. Quando o Ledo Ivo conheceu o Graciliano Ramos pessoalmente, o Graciliano tirou de uma gaveta um jornal e falou, olha só, quando eu lancei o meu Vidas Secas, acho que foi Vidas Secas, quando eu lancei um dos meus livros, ninguém comentou sobre ele, exceto um jovem de 14 anos que trabalhava no jornal. Esse jovem era Ledo Ivo. Meus amigos, as coincidências do mundo literário também. Então, na verdade, esse livro ele é um misto de gêneros e que eu gostei muito. Eu vou ler algumas passagens aqui para vocês virem. Ele também tem aqui algumas fotos da família, Ledo Ivo quando jovem, ainda baby, Ledo Ivo formado, Ledo Ivo casado. Aliás, eu já mencionei que o nome da mulher do Ledo é Leda. E aí o Manuel Bandeira até dizia, mas isso não é um casamento, isso é um trocadilho. Então é um livro assim também muito engraçado, porque o Ledo Ivo ele tinha um bom humor. Ele vai tecendo várias reflexões, várias memórias sobre os seus encontros literários, sobre o que ele acha que é ler, o que é escrever, o que é viver. Ele faz várias reflexões também sobre o sonho, que é uma marca dos seus poemas. Os sonhos permeiam toda a obra do Ledo Ivo. E que, a partir deste livro, então, nós também passamos a entender melhor a obra poética dele. Porque ele fala muito dos portos, ele fala muito dos mares, ele fala muito de outros países que ele morou e que ele menciona nos seus poemas, mas que a gente não tinha muito conhecimento. Então, dá para se aprofundar muito na obra, nos poemas do Ledo Ivo, através deste livro que não é uma biografia, não é um ensaio, não é um livro de poemas, mas é um apanhado disso tudo. Eu vou ler alguns trechos para vocês aqui, para vocês verem a qualidade literária do próprio Ledo. E também para terem uma noção de que tipo de livro é esse. Me desculpe, Laura, mas não é uma biografia. Então este livro ele tem vários capítulos e nesses capítulos são agrupados vários textos diferentes, de maneira que muitas vezes um não tem a ver com o outro. E esses textos eles não são subtitulados.
eles são separados apenas por espaços. De maneira que parece que o Lê do Ivo ele começou traçando um texto pela ou imaginação ou pela memória e depois se inverteu. O que era imaginação virou memória, o que era memória virou imaginação, de maneira que muitas vezes um texto começa falando de uma coisa e termina de outro. E também vários textos são apenas linhas, são apenas versos, que parecem que foram excluídos de poemas ou o Ledo não conseguiu encaixar em nenhum poema e agrupou aqui. Eu preciso dizer também que muitas vezes o Ledo Ivo se autoproclama, se chama, se autodenomina, quando fala na terceira pessoa, em Teseu do Carmo, um apelido que ele deu para ele mesmo. O motivo desse apelido eu não sei, não foi explicado aqui, eu vou pesquisar ainda. Muito bem, então eu vou ler alguns trechos aqui para vocês terem noção do que eu digo. Existe um capítulo aqui chamado A Escada em Espiral. Tem vários textos e um deles diz assim: quais escritores que o influenciaram? Pergunta-me D. Aliás, eu preciso dizer que muitas vezes o Ledo Ivo ele menciona a pessoa com quem ele está conversando, Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Murilo Mendes. Mas, às vezes ele só deixa uma letra. Continuando. Há nesta pergunta o cacoete livresco que, através dos séculos, confunde e limita a atividade artística. Por que só livros e escritores influenciaram livros e escritores? A verdade é que as fontes, influências, refluências, exemplos, confluências, resíduos, afinidades, sugestões, diluições, paráfrases, instigações, empréstimos e contágios vêm de toda parte, de todo o ar que envolve o artista. Uma coruja numa estaca, uma onda no mar da infância, ou uma palavra no dicionário aberto ao acaso podem influenciar um escritor tanto como Dostoiévski ou Balzac. É a vida o grande palco das influências. Não só os livros e as bibliotecas da vida com o que nela há de mais extralivresco. E muitas vezes não são os livros que nutrem a aptidão criadora do poeta ou romancista. São frases, palavras, até mesmo uma sílaba ou um acento circunflexo. Ou pode ocorrer que determinado clássico contagie um escritor com a sua visão de mundo, como se esta fosse o mote a ser glosado, a frase musical a ser transformada em sinfonia. Dá-lhe a maneira de ver o mundo, mas não lhe dá o mundo, que deve ser construído pessoalmente pelo ouvinte ou legatário. Então você tem uma reflexão aqui sobre o que influencia um escritor. Ele diz que nem sempre são outros escritores. Pode ser, mas nem sempre. Tudo na vida pode servir de reflexão, pode servir de inspiração. E aí ele continua o texto aqui, mais pra frente termina, e na outra página tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais 6 textos. E um deles diz assim: o sensato é o rascunho do louco. Vivemos todos num hospício sem grades e muros. E nossa pretensa lucidez se alimenta da insanidade alheia. Então você tem aqui um aforismo, uma reflexão bonita, poética, curta, sintética, e que não tem nada a ver com os outros textos. Aliás, existem alguns textos aqui que estão em francês. O Lê do Ivo ele foi um grande tradutor também, e ele falava o inglês, ele falava o francês, acho que o italiano também. De maneira que ele cita aqui, e esse texto infelizmente não tem a tradução no rodapé. Então a gente tem que pesquisar por conta própria. Muitas citações que ele faz. Então aqui deu para vocês notarem um pouco o tipo de livro que é. Tem textos grandes, enormes, de várias páginas, mas também tem textos que só tem 3 palavrinhas, uma linha, 2 linhas, algumas delas inclusive em outro idioma. Tudo isso faz parte de Confissões de um Poeta. Lê do Ivo. Eu vou ler mais alguns trechos aqui que eu separei. Aliás, esse negócio de o sensato é o rascunho do louco, vivemos todos num hospício sem grades e muros, e nossa pretensa lucidez se alimenta da insanidade alheia, muito reflexivo, me lembra muito aquela novelinha, algumas pessoas chamam de conto, do Machado de Assis, chamado O Alienista.
Grande livro, grande clássico brasileiro. Uma hora eu vou trazer vídeo sobre ele, hein? Aguarde eu relê-la. Eu considero uma novela, não considero conto não. E assim que eu reler, farei vídeo. Aguarde! Outro trecho que eu separei aqui é de um texto chamado Sempre Sonho que Sou Outro. Essa reflexão do eu e do outro, dos vários eus que compõem um eu único. Já fiz vários vídeos aqui sobre ele, hein? O mais recente foi de um poema do Paulo Franco, mas eu também já fiz uma análise de um conto do Rubem Fonseca chamado O Outro. E aqui o Ledo diz: nossa vida verdadeira é um mistério, ao qual aos outros não tem acesso. O silêncio com que guardamos a protege como um escudo. Os outros nos aceitam ou nos julgam pelo que, na verdade, não somos. E a aceitação e o julgamento desses outros que se assemelham a nós pelo seu mistério também inabordável ou indecifrável, indicam que vivemos e nos comunicamos graças a nossas máscaras. Meus amigos, Paulo Franco tem vários poemas que versam sobre essa questão da máscara e do próprio eu. Muito interessante. E aqui de novo, né? Aquele primeiro trecho. Vocês sabem que eu adoro Paulo Franco, é um dos meus poetas preferidos e que eu conheci primeiro do que o Ledo Ivo, mas que eu li os versos dele que versam sobre essa questão da máscara, do fingimento, e eu falei, é isso. E aí depois, quando eu vejo o Ledo Ivo, é isso também. Então, na verdade, esse isso já estava em mim. Era um pensamento implícito, um pensamento subjetivo, um pensamento anterior que foi expresso nas palavras desses dois grandes poetas que eu adoro. Há um outro texto dele chamado aqui Preciso de um Pseudônimo. Aliás, é preciso comentar que em várias passagens o Ledo comenta sobre esse nome, Ledo Ivo. Esse é o nome completo dele. E que o Manuel Bandeira dizia, cara, você precisa adotar um pseudônimo, esse seu nome aí não vai fazer sucesso nunca. Que isso, Ledo Ivo? E o Manuel até sugeriu alguns nomes falsos, pseudônimos, para o Ledo que nunca os adotou. E vários outros poetas falaram, não, mas calma aí, Ledo Ivo é um nome falso, né? Não é seu nome verdadeiro. Não, é meu nome verdadeiro. Mas que porcaria de nome. Muito bem, então nesse texto, nesse capítulo, na verdade, chamado Preciso de um Pseudônimo, existe um aforismo que só diz assim, sou o que a linguagem me deixa ser. Ponto. Final. Só isso. Sou o que a linguagem me deixa ser. Vocês lembram no meu último vídeo sobre o Paulo Franco, em que eu falei que ele tem um verso que diz que a amplitude da minha linguagem determina o tamanho do meu medo, do meu muro, e que esse verso dele rima com uma ideia do filósofo Ludwig Wittgenstein, que ele diz que o tamanho do meu universo se restringe ao tamanho da minha linguagem. E aqui eu leio o Ivo novamente, mais uma pessoa que eu gosto muito, falando a mesma coisa com palavras diferentes. Sou o que a linguagem me deixa ser. Ora, porque se eu quero ser algo, mas a minha linguagem não me permite, então eu não sou. Se eu quero dizer uma coisa, mas eu não consigo, a coisa não é dita. Eu acabo dizendo outra coisa, ou não dizendo nada. E ainda tem a questão da interpretação do outro, que a gente pode pensar naquele outro texto que eu li. As pessoas nos julgam pelo que nós não somos. Meus amigos. Ledo Ivo, mais um trecho aí. Bem, estes foram alguns trechos deste livro, Confissões de um Poeta, de Ledo Ivo, que não é uma autobiografia, mas é um livro de memórias, um livro de reflexões, um livro de aforismos deste grande poeta brasileiro. E é claro que, sendo este o meu canal, e eu adoro falar de poesia, gênero que infelizmente é impopular aqui no Brasil e principalmente aqui no YouTube, é claro que eu não poderia deixar de ler um ou dois poemas do grande mestre. E eu peguei novamente aquela antologia que eu já mostrei no vídeo sobre A Marmita, que é o meu poema preferido do Ledo. E eu selecionei dois poemas aqui que eu vou ler para vocês. Um deles se chama Achamento e Duração dos Mortos. És o cemitério. O
cara já começa dizendo que você é um cemitério. Os mortos não jazem debaixo da terra. Não estão ocultos num lençol de relva, mas sob tua pele. Relva, você sabe, é a mesma coisa que grama. Então os mortos não estão embaixo da grama, da terra. Estão embaixo da tua pele. Tuas veias são ruas onde os mortos passeiam. Fagueiros. Fagueiros, o que é fagueiro? O que é fagueiro? Não sabe. É tranquilo, suave. Então os mortos passeiam nas tuas veias tranquilamente. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo dessa geração, passar de geração em geração. Os mortos que vão passando através do sangue. E em férias percorrem turistas do eterno, os museus do éter. E nas terras velhas de tua memória, almas veraneiam. Veranear, você sabe, é passar o verão. Então, a sua memória é uma terra onde os mortos passeiam. E o verão, que é uma estação boa, uma estação quente, uma estação agradável. Porque a memória é afetiva. Meu filho, viver é comerciar no balcão dos mortos. É achar no chão o botão caído de um casaco antigo. Os defuntos vivem fora dos seus ossos, ocultos nas lágrimas dos vivos que choram, ou mesmo no orvalho do ramo de flor. Mortos continuam vivos quando amados. Meus amigos. Agora, quando a pessoa não é amada, aí ela morre de verdade. Ela é esquecida, ela não é lembrada, ninguém fala nela. Viver é guardá-los do verme que os come, da erva que os encobre, do nada infinito. Fechado o ataúde você sabe, né? É o caixão. Seguras as alças, o morto se evade. Em verdade, um morto nunca é enterrado. Volta com os vivos do seu próprio enterro, deixando na cova o pó de novembro. Novembro porque é o mês dos finados, né? Por isso acordamos nas noites escuras, cercados de mortos. O pai morto dá conselhos miúdos ao seu filho aflito, e a mãe morta vem embalar, na noite, o filho barbado. Meus amigos. Aquela questão de que o nosso porto seguro é a família. A família estruturada, é claro. E que, mesmo crescidos, nós sentimos falta do pai, da mãe. O pai que tem mais experiência, então nos dá conselho. A gente pede, a gente clama, subjetivamente, por alguém mais velho que nos ajude. E a mãe também, que vem fazer carinho. Porque mesmo velhos, mesmo adultos, é confortável ter um carinho da mãe. Meus amigos, lê do Ivo. Continuando. O menino eterno que qualquer mãe morta carrega consigo. Nesse minifúndio seria uma terra pequena. Nesse minifúndio que é a tua memória, figuras peremptas. O que é perempta? O que é perempta? Antigo, ultrapassado. Figuras peremptas te falam ao vento. Tua parentela desfila, andarenga. Andarenga você sabe que é quem anda muito, né? Ser fiel, meu filho. Esse ser, ele é S-E e o acento circunflexo. É o sentido de seja. Seja fiel, meu filho, à tua prosápia. O que é prosápia? O que é prosápia? Não sabe de nada. Prosápia é a linhagem. Seja fiel, meu filho, à tua prosápia. Pratica teus mortos, como o marinheiro respira a onda nua na entrada da barra. Enquanto viveres, cubra-te a caliça de todos os mortos. Caliça é o pó do cal. E a parte que eu mais gosto. Ouve o que te digo. Está morto o vivo que esquece os seus mortos e os sepulta em si. Empareda-os, vivos, numa íntima cova. Que é aquilo, né? Tem gente que quer esquecer o seu passado.
Mas se você esquece do seu passado, você esquece de você mesmo. E se você não valoriza a sua linhagem, os seus antepassados, quem vai querer te valorizar? Fica aí a reflexão. Uma vida eterna sucede na terra, de pai para filho, mais do que no sangue, na vaga semblança ou no sobrenome. O pai continua com pincha da vida no filho varão. Com pincha você sabe que é amigo, parceiro, camarada. E varão já é adulto, grande. Então o pai continua para sempre amigo do filho. No filho legal que torna domingo o dia longínquo e da vida a morte. Sendo filho, é o pai quando era menino. Então aqui você tem essa reflexão dessa linhagem que vai passando de pai para filho, mesmo depois que os pais morrem, e que é aquela questão do pai que se vê no filho, o filho que se vê no pai, o filho que será pai e se verá no filho. Assim se sucedem através do sangue, da linhagem, dos antepassados, que formam uma cadeia. Lê do Ivo. E o último poema que eu vou trazer aqui para vocês se chama Meu Nome é Multidão. Ando sempre seguido por vozes e cartazes, e minha mão segura uma ficha com um número de ordem e chamada. Ninguém sabe meu nome. Vem de um alto-falante uma voz sem garganta que me mantém anônimo. É interessante esse negócio da voz sem garganta, ou seja, uma voz maquinizada, porque quem está falando também é um anônimo. A gente só escuta a voz, mas a voz não tem corpo, não tem garganta. Não sabemos quem está falando. Não sabemos o nome dessa pessoa que está nos chamando. É outro anônimo. Entro na fila até para tomar banho de mar ou morrer no hospital. Isso aqui me lembrou aquele clássico do heavy metal que é o The Last in Line, do Ronnie James Dio, grande mestre Dio. Que ele fala assim, bom, primeiro, né, The Last in Line, o último da fila. If we're evil or divine, we're the last in line. Se nós somos maus ou divinos, nós somos os últimos da fila. Ninguém tá nem aí. É que a gente pega a fila até para morrer. É, meus amigos, lê do Ivo. Sou uma simples ficha na rua ou no guichê. Uma ficha vermelha. Interessante a cor vermelha, que é a cor da luta, do sangue. Uma ficha vermelha sob o sol inquebrável de minha solidão. Ao contemplar o Boeing, sou sem rosto e sem nome. Quando o patrão me paga, as máquinas me somam. E aqui a gente pode pensar as máquinas grandes, os meios de produção, mas também as pequenas máquinas, as calculadoras, por exemplo, que nos dominam. Num trem, rumo ao subúrbio, subo e desço num gráfico, sob dormentes podres. Quando entro no cinema ou a polícia me algema, onde quer que eu esteja, no sonho ou no mercado, sou simples estatísticas, ticket, chapa ou ficha. O choro do berçário e não do plebiscito não passa de algarismos. Meu nome é multidão. Muito embora figure na minha certidão de idade um tal João, com sobrenome e tudo. Esse tudo que é nada, coisa imensa e insondável, e rival do céu mudo. Lembrei daqueles filmes, acho que é do Bergman, que várias vezes os personagens se questionam sobre Deus e olham para o céu e não vem resposta nenhuma. É, meus amigos, o Ledo Ivo ele tem muitas reflexões acerca de Deus também. Ele tem um trecho desse outro livro aqui, Confissões de um Poeta, em que ele fala que desde criança ele é perseguido por um Deus que não existe. Aparentemente era um ateu, mas não tem certeza, não fica explícito. Continuando. Com a ficha na mão, paro no protocolo, mostro o cartão, peroro. Perorar você sabe, né, que é discorrer, discursar. Provo que sou humano. Pago, recebo e como e amo, odeio e choro. Chego a fazer ginástica que o ar da minha graça é de matéria plástica.
enquanto o alto-falante me chama em toda parte por meus diversos nomes. Ficha azul! 17! E na fila do mundo, um número entre números, avanço. Logo, existo. Meus amigos, lê do Ivo. Esse negócio de que um número entre números avança e existe, me lembra um outro poema do Lê do Ivo, que ele diz que a vida é como o transporte público. Para você se mover, tem que empurrar. Infelizmente, não é algo legal, é algo desagradável, mas infelizmente é algo necessário. Lê do Ivo. Bem, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Lê do Ivo, grande poeta brasileiro, um dos nossos maiores nomes, um dos nomes diferenciados de todos aqueles poetas da década de 45. Ele mesmo diz, nesse Confissões de Poeta, que ele era um poeta diferente da turma, e que muitas vezes os críticos diziam, esse Ledo ele é diferente, ele é meio afastado, ele tem uma estética diferenciada naqueles tempos em que se pregava que o texto fosse enxuto. Muitas vezes o Ledo é considerado um excessivo, ele se derrama nas páginas, mas de maneira sempre muito pensada, muito racional, e que, bem, essa é uma qualidade dele. Recomendo muito, Confissões de um Poeta, Lê do Ivo, que não é uma autobiografia, me desculpe, Laura, mas que é um livro que vale a pena ser lido. E também os poemas, isso aqui é só uma antologia, existem outras antologias, eu estou atrás de uma outra da editora Global, mas ele também escreveu romances, escreveu crônicas, escreveu contos, escreveu ensaios, foi um autor muito profícuo. Não sabe o que é profícuo? Vai procurar no dicionário. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado a quem chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, considere curtir, comentar, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para não perder as próximas notificações e principalmente compartilhar com outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Um dos três grandes da moderna poesia brasileira, Álvaro Lins, crítico literário. Louvo neste companheiro moço sua imaginação, sua audácia, sua força de ataque, seu gosto pela violenta oposição do cotidiano ao sobrenatural. Ele traz a marca de fogo da vocação. Espero que um dia seja grande entre seus pares. Murilo Mendes, grande poeta brasileiro. Uma das mais puras melodias de nossa poesia moderna. Lúcio Cardoso, grande escritor brasileiro. Da minha geração, destaco o Lê do Ivo, que considero o maior de todos, João Cabral de Melo Neto, um dos maiores nomes da poesia moderna. Amigo, companheiro, não vou dizer rival, mas quase, de Lê do Ivo. Meus amigos, Lê do Ivo não é qualquer um não, recomendo muito. Aliás, eu tenho um vídeo sobre o João Cabral de Melo Neto, hein? Vou deixar o link aqui no card para você assistir. Eu não estou com essa camisa da corrida que eu participei, da O Céu, e li esse poema do Lê do Ivo sobre os mortos à toa. Vai procurar o que é o céu, eu não vou te dizer. De pai para filho, o filho que se torna pai, o pai que se vê no filho, o filho que se vê no pai.